Aqui no Brasil, existem 4 tabus que nós não conversamos: sexo, droga, religião e o filme das branquelas. É impressionante como você não pode ter opinião. Ou você gosta, ou você vai ser morto na esquina. Então, hoje, eu, como embaixador dos filmes bons brasileiros, vim aqui analisar As Branquelas e vou finalmente decretar como uma das 7 maravilhas do mundo. Já pega sua carteirinha de brasileiro e bora comigo pra essa análise, porque senão eu vou chamar o Latrell. E vem comigo no... Antes de pensar em matar, pense em dar educação. Falta de opção. Começamos nos Estados Unidos, numa lojinha que claramente não é nem um pouco mexicana. Mas esses dois mexicanos estereotipados não são o que parecem. Eles são, na verdade, 2 agentes do FBI disfarçados: o Marcos e o Kelvin, interpretado pelos pais da comédia brasileira, os irmãos Wayans. É impressionante como que nos anos 2000, esses dois viam algo muito ruim e se tacavam de cabeça. Eles eram os pais do lixão. E eles estão disfarçados porque vai chegar uma remessa de creme. E você pergunta o que é creme? Farinha láctea da boa. Eles finalmente revelam que tem agentes secretos e prendem os caras com aquela ação do balacobaco estilo os 3 patetas. E eles descobrem que o creme realmente era creme. Mas quem diria, né? Quem diria que esse russo totalmente estereotipado não estaria vendendo drogas? Mas tá bom, né? O trabalho de policial é realmente julgar pela aparência. E na mesma hora aparece o pior mal da humanidade: um careca. E ele realmente é o vendedor, já saraivando os dois de bala, começando uma trocação de chumbo aonde os vendedores conseguem fugir, ferrando com os planos do Kelvin e do Marco. O chefe deles chega e começa a descascalhar os dois, falando que eles não vão participar da próxima operação, que estão fora, porque eles fuderam com tudo. E quem que deu liberdade para esses paspalhos fazerem tudo o que quer? Realmente a delegacia dos Estados Unidos tá deixando qualquer um fazer o que quiser, né? E chegando em casa, o Marcos começa a conversar com a esposa dele, que tá puta da vida porque ele não tá dando atenção pra ela. Pelo menos ela acha que não, porque o Marcos tenta toda hora atender, mas os caras não deixam, né? Esses amigos, má influência. Mas tudo bem, os dois sentam e tentam resolver a relação. Mas o Marcos, como bostão que é, começa a dormir, ignorando totalmente a esposa. Depois aparece o Guy e ele não sabe o porquê. E assim, é impressionante como esse filme todo, esse cara é feito de otário pelo Kelvin. O Kelvin é literalmente um cuzão toda hora com o Marcos, dando prioridade totalmente pra ele. E esse otário ainda perdoa. E ainda tem coragem de falar que são irmãos, só se for a relação do Mufasa e Scar. Na delegacia, o chefe está apresentando um slide sobre a próxima operação, que envolve fazer a proteção de 2 irmãs, as irmãs Wachowskis, que estão sendo ameaçadas de sequestro por um cara que eles não conhecem até então. Mas ninguém quer fazer a escolta das duas, porque elas são extremamente chatas. E cara, imagina você ser tão chato que na sua lista de personalidade tá lá: nenhuma das duplas querem fazer isso, porque ninguém merece lidar com gente otária. Na mesma hora, os patetas chegam no quarto e o chefe, que não é bobo nem nada, já vai encarregando os dois de lidar com as irmãs Wachowskis. Pode sair de casa, porque o otário e o malandro já se encontrou. Chegando no avião, essas garotas saíram diretamente do filme das Garotas Malvadas. É literalmente o estereótipo de loira burra. Esses filmes dos anos 2000 me fazem pensar que as garotas americanas eram desse jeito. Indo pra escolta, acontece um pequenininho acidente, onde o cachorro deles quase se mata e o carro bate com tudo. Mas em defesa dos meus manos, a culpa não é deles se o cachorro queria se matar pra fugir dessas duas. E nisso acontece uma tragédia enorme: as duas fizeram uma cicatriz na cara. Olha isso aqui. E eu, como um cara extremamente consciente, sei que quando isso acontece é o fim do mundo. E elas, infelizmente, não vão poder ir pra Compton, que é a pousada onde vai acontecer a maior festança, onde vai ter todos os famosos da área. Os dois ficam em choque, porque eles sabem que se o chefe descobrir que eles fizeram isso, eles vão ter que rebolar lentinho pra todo mundo lá. Então, o Kelvin, o gênio que é, ele liga pra uma equipe totalmente suspeita, especializada em transformação corporal, e eles têm a ideia de se disfarçar das irmãs Wachowski. E não é possível, que só eu acho extremamente sus, esse cara ter esse contato na ponta do lápis. De duas uma: ou ele tem fetiches extremamente suspeitos, ou em toda missão eles gostam de fazer roleplay. Acabando o momento make-up dos dois, eles ficam extremamente iguais as duas. Se pai só até gêmeo. E eles vão diretamente pra pousada onde tá todo mundo, já chegando lá totalmente dentro do personagem. Se pá, os dois nasceram pra isso, conseguindo conquistar todo mundo da equipe deles. E sinceramente, se tudo der errado nessa missão, pelo menos eles já sabem pessoas muito interessadas neles. Se for parar pra pensar bem, são gênios. Chegando no salão principal, eles se encontram com as supostas amigas da irmã Wachowskis, que estranhou só um pouquinho o fato delas terem crescido 20 centímetros e terem engrossado a voz. Mas ela deixou pra lá.
meio woke da parte delas. E indo pra onde tá todo mundo, eles se encontram com as arqui-inimigas, a Caipiranha 1 e 2. Eu não vou mentir que eu esqueci o nome delas, mas se pá até o final do vídeo eu lembro. E os dois grupos se aproximam, começando a lançar farpas um pro outro. E será que é assim que o pessoal achava que o Eminem fazia nas batalhas de rima? E ofensa vai, ofensa vem, e o Marcos solta essa pedrada, sendo um dos momentos mais clássicos desse filme. E depois dele humilhar garotas ricas, ele come uns docinhos. E esse jumento é intolerante à lactose. E eu sinceramente não entendo. Todo mundo sabe que se você é intolerante a alguma coisa, você pergunta antes de comer. Mas esse retardado não fez isso, tendo que ir direto pro banheiro, tendo um momento clássico de piada de peido e fezes. E eu não sei o porquê, mas eu ri pra caramba desse momento. Se pá, o meu sorriso tava frouxo igual o cu do Marcos. Saindo do banheiro, o Marcos deu aquela esvaziada. E ele tá sendo observado pelo caçador desse ambiente, o Latrell, que vê naquele corpinho formoso dele algo suculento. E é muito esquisito o Latrell gostar do Marcos, porque assim, isso claramente demonstra que ele tem um fetiche que não quer demonstrar. As garotas perguntam pro dois quais roupas eles vão usar. E eles falam que você é a mesma. E pra mim, que sou um cara bem da moda, sabe que isso é um crime. Porque claramente você tem que usar roupas diferentes para ocasiões diferentes. Então, tá na hora das comprinhas. E elas vão escutando músicas que garotas brancas de 2002 escutam. 50 Cent. Chegando lá, o Kelvin vai ajudar uma, enquanto o Marcos se torna lentamente o Felca. Ou Nosferatu, quem você prefere. De noite, elas estão no pior lugar que poderia estar. Quer dizer, todo mundo sabe que o pior lugar para uma festinha é perto do banheiro. Só quem já comeu salgadinho no ambiente cheirando cocô sabe o quão ruim isso é. Então elas estão no segundo pior lugar. E nessa festa acontece algo que eu não consigo entender. Um leilão de garotas que estão ali. E isso é absurdo. Como assim você vai em uma festa para ser leiloado para velhos? Você nem conhece esses caras. E as garotas ainda não gostam. E um dos dois claramente seria leiloado. E o Marcos é o escolhido, sendo comprado pelo Latrell, que tá babando nele, pegando o presente e levando pra um lugar que a gente não sabe, porque a cena corta, mas todo mundo sabe o que aconteceu depois. Chegamos de noite e os dois estão prestes a dormir, só que são interrompidos pelas meninas, que vai ter a festa do pijama. E os dois têm que se trocar rapidinho, eu não sei como eles fazem essa maquiagem tão rápido, isso é impossível de se fazer. Mas tá bom, se pá, os caras têm um talento mesmo pra maquiagem. Conversa lá e conversa bem. E essa menina aqui começa a desabafar com o Marco sobre o relacionamento dela. E sinceramente, isso aqui é o mais inacreditável desse filme. Que ela gosta de um cara que namora, mas esse cara flerta com ela enquanto a namorada do cara tá vendo e ela fica brava, mas não fala nada. É tipo, é inacreditável. Quem que escreveu isso? E o pior, ninguém fica bravo com o cara. É a primeira vez que eu vejo um cara trair duas pessoas ao mesmo tempo e não ser xingado por ninguém. Esse cara deve ter a peça mais grande que eu já vi. E nesse assunto totalmente nada a ver, totalmente sequelado das ideias. E o Marcos finalmente começa a entender a esposa dele, que ela é super boa pra ele, que ela faz tudo por ele. Tendo aquele momento de, nossa, minha esposa é super boa. E na porta, dois caras arrombam ela e o Kelvin sozinho, o Rambo, uma máquina de matar, derruba os dois e começa a esfolar os caras. E eles ficam quietinhos, eu não sei o porquê. Porque as meninas revelam que eles são Gogo Boys e o sequestro faz parte do plano. E não faz sentido, por que esses caras não falaram? E por que mulheres gostam tanto de simular essas situações totalmente esquisitas? A parte do tesão do cérebro das mulheres está perto da parte do medo? Porque não faz sentido. O dia amanhece e eles estão na praia. E assim, a praia dos Estados Unidos estão horrorosas, cara. Essa areia é muito feia. Essa areia parece lixão. Por que essas praias são assim? Eu sinceramente não sei o motivo, eu não vou pesquisar e eu não me importo. Mas por que as praias dos Estados Unidos são pretas? Você, biólogo, explica aqui. Lá as piranhas pedem pro cara que é cobiçado por todo mundo jogar areia nas garotas. E o Marcos fica revoltado com isso, já usando o propulsor a jato que ele tem no braço e arremessando esse garoto longe. Eu tô falando, esses caras não estão puros. Enquanto isso, o Kelvin avista uma garota e ele fica interessado. Já indo lá paparicar, roubando as roupas do Latrell, que tá ocupado com outra coisa. Ele chega lá num papinho mole, se passando de famoso. E ele consegue conquistar a garota, com ela ficando toda oriçada, marcando um encontro. E é meio esquisito ela marcar um encontro com um cara que ela conheceu há 5 minutos. Ainda bem que se uma pessoa for fazer um crime nesse filme, ela precisa lançar uma piadinha antes. Já de noite, tem dois encontros. O Kelvin, a jornalista, e o Marcos e o Latrell. Que os dois vão pro restaurante. E o Marcos, para não ser jantado, ele começa a fazer as coisas mais horrorosas do mundo pra ver se o Latrell não fica com tesão. Pena que esse cara tá faminto. E pena que ele tá guloso. E assim, eu entendo que ele não quer ser jantado, mas como que o restaurante deixa uma pessoa ficar nesse nível? Chegando ao ponto de até soltar uns peidinhos pro Latrell ficar louco. E acaba que ele realmente fica louco de tesão. É impressionante como esse cara tá com uma vontade absurda. Eu acho que ele não faz há 3 anos. Se bem que eu acho que na verdade tudo é fetiche enganado. E do outro lado, o Kelvin tá com a jornalista, que entrou na casa do Latrell, roubou as roupas do Latrell
e roubou o carro do Latrell. E esse cara ainda disse que é do FBI. Ele entra na casa do Latrell e por algum motivo esse idiota não achou que não teria nada lá dentro. Sendo que tem uma dona de casa que trabalha totalmente dentro da regulação e um cachorro muito do bondoso. E acaba que eles têm um desentendimento, mas o Kelvin consegue lidar, chegando naquele papo manso e conseguindo finalmente dar o bote na garota. E a garota cai igual um patinho. Mal sabe ela que ele é um fudido. Só que ele é interrompido pelo Marcos, que não tá aguentando mais o Latrell, que tá louco de tesão nos punzinhos dele. Esse cara tem feitiços muito esquisitos, mas tudo bem. Os dois se encontram, quer dizer, geral se encontra, porque é impressionante esse lugar onde um tá, todo mundo tá. Todo mundo é ligado nesse filme. E eles estão numa balada. O Latrell tenta fazer um pequeno crimezinho, que é dopar uma garota, que no caso é o Marcos. Ele não consegue, sendo enganado pelo agente do FBI e se dopando. E ficando muito do louco. Mas um pouquinho antes disso, e aquela garota que gosta do cara, que namora, mas ela namora, mas a namorada do cara não liga. Esse relacionamento é um absurdo. Ela tá olhando pro cara, e a menina não gosta nem um pouco disso. Partindo pra cima e fazendo o que qualquer um faria. Chamar pra uma briga de luta. E cada uma começa a lançar passos quentes. Vai de lá, vai de cá, mas infelizmente as amigas das irmãs Wachowski, vulgo Marcos e Kelvin, perdem e elas ficam todas tristinhas. Mas os Golds entram e começam a lançar passos quentes, acabando com as garotas ricas e ganhando a batalha de rua. De manhã, a esposa do Marcos chega na pousada, que eu não comentei antes, mas ela estava numa jornada pessoal para ver se encontrava esse cara, que estava sumindo por 3 dias. E eu falei, cara, esse cara é muito otário, como que ele fica sem responder a esposa por 3 dias e acha que vai dar bom, tudo porque o Kelvin pediu. Eu não sei se o Marcos que é otário ou o Kelvin que é muito cuzão. E ela entra no quarto já desconfiando, sabendo que tem uma garota lá. Rodando e finalmente ela encontra o Kelvin. E dá um bafafá do caraca, casos de família. E eu não sei porque esse retardado do Marcos não fala que é o Kelvin vestida de mulher. Ele prefere terminar com a mulher do que revelar o plano secreto dele. Esse cara tá muito pela missão. É impressionante. E logo depois disso, o chefe dele chega, porque aconteceu um pequenininho erro e eles descobrem que as irmãs Wachowski são eles. Já despedindo os dois, pegando o carro e indo embora. Mas como esses dois não largam o osso e são muito burros, eles resolvem fazer a cartada final. É uma jogada muito arriscada, porque no bom eles só voltam para estacar zero e no ruim eles são presos. Realmente bem corajoso da parte deles. E eles vão pra festa. Essa é a festa tão famosa por ser a referência do P. Diddy. Esse filme é à frente do tempo, vamos dizer. E chegando lá, o Marcos e o Kelvin descobrem que eles vão desfilar, porque a amiga deles conseguiu um papelzinho no desfile. É impressionante como mulheres têm que passar fome pra conseguir desfilar, e esses dois caras com barriguinha de lombriga conseguem entrar no primeiro show. Realmente essa indústria é muito machista. Ao mesmo tempo, as reais irmãs Wachowski também entram no desfile. E o desfile vai acontecer lançando aquelas roupas muito das feias, porque eu não sei porquê, mas desfile de moda tem as roupas mais horrorosas do mundo. E em um certo momento, as falsificadas com as reais se encontram, dando um choque, e não sei porquê começa a acontecer um caos, uma destruição, e as caipiranhas ainda fazem um favor de rir, deixando as amigas da irmã Wachowski loucas. Elas ficaram tão loucas, elas decidiram cometer uma tentativa de homicídio, e as duas caem, e por coincidência cai menstruação de dinossauro nas duas, começando a chorar muito. E o pai delas, que é o vilão do filme, eu esqueci de falar, mas também ninguém se importa. Não é possível que alguém veja esse filme pensando no roteiro, todo mundo pensa nas piadas. E assim, os 40 minutos iniciais desse filme é muito melhor que o resto, porque tem piadas mais engraçadas, no fim vai se perdendo. Mas tá bom, tem que resolver a trama. E o cara vendo que tá dando tudo errado, ele tira um dragão chinês do cu e sequestra as irmãs Wachowski. E dá errado, porque sem querer sequestra o Kelvin. O Marcos pula no dragão e consegue impedir isso. Mas mesmo assim, o pai das caipiranhas sequestram elas. E no mesmo tempo, o Pica de Mel se coloca no meio pra pintar com o Kelvin, que leva só um potadão na cara e já cai. Esses caras são literalmente super soldados. Os dois saem correndo atrás deles, e aqui começa uma chuva de tiroteio. O pai das caipiranhas atira no Latrell, que pula na frente da bala pra salvar o Marcos. Esse cara tá passando fome, só pode. E o Kelvin pula na frente da jornalista, outro que tá passando fome. E depois o Kelvin levanta, sarava ele de bala, caindo e prendendo. Os chefes deles chegam e fim no caso, dá tudo certo, porque esse filme não podia dar errado. Todo mundo fica feliz, o Marcos beija a esposa, o Kelvin beija a jornalista e fim. Esse filme, sem discussão alguma, é muito melhor nos minutos iniciais. Depois ele decai muito porque as piadas param e começa a resolver a trama, que com todo respeito a trama é qualquer coisa. Então seria muito melhor focar só nas piadas. Tanto que na minha opinião, os momentos mais icônicos desse filme é na primeira hora. Mas tudo bem, esse filme foi muito melhor do que eu lembrava, a nostalgia me enganou. Então acho que é nada mais justo que eu dar nota 7 pra ele, porque ele é muito melhor do que eu esperava. Então se você gosta desse filme, dá o like e comenta qual filme você quer ver
ver aqui. E você, reassistiu ele há pouco tempo? Você realmente acha ele bom ou é só nostalgia que tá te enganando? Se inscreve no canal e comenta aí. Tamo junto e falou!